carninha tá boa. Você é o Jean Japa? Opa, Jean Japa é eu, hein? Você segue eu? Sim. Segue eu lá? Sim. Eu vou tirar uma foto aí. Vamos. Eu marco. Aqui, fica de cá, ué. Fica de cá, ué. Cadê a mulher aí? Tatuou aí? Tatuou aí? Tira aí uma foto aí pra aqui, ó. Vem cá. Pode ir lá do lado dele. Vem cá. Peraí, vou secar aqui. Pega lá atrás. Pega lá atrás. Vou secar aí. Seca. Pode ir? Tá com flash? Tá com flash? Tá com flash. Vai mais uma, vou mandar pra ele. Assim, ó. Assim, né, pai? Assim, né? Ficou bom, hein? Cadê o shape? Toalha? Ficou boa? Vê se ficou bom. Essa ficou da hora, hein? Ficou da hora, hein, pai? Vou marcar o celular, ué. É nóis, velho. Tem Instagram? Meu, vou marcar o celular, ué. Quer uma carne? Vamos aí, pai. Proteína aí.